Graça e paz seja com o espírito de todos. Temos mais uma vez um videozinho. Dessa vez a gente quer falar um pouquinho acerca do Apocalipse, né? Nós estamos falando em abrir selos, né? O Cristo abre os selos, o Cordeiro abre os selos, porque só ele é digno, né, de abrir os selos. E Cristo em nós é o Cordeiro de Deus agindo nesse mundo, quebrando os selos que estavam trancadas, as coisas escondidas. Porque, como a gente disse, no tempo chamado hoje, não há nada escondido que não será revelado. Então, o Senhor resolveu quebrar os selos para que, dessa maneira, o povo dele possa ouvir aquilo que foi guardado até os momentos chamados hoje, que antecedem a volta do Senhor Jesus. Ela está próxima. Então vamos falar um pouquinho do Apocalipse. Vamos pegar o capítulo 6 do Apocalipse, tá certo? E vamos ler esse capítulo 6, porque no capítulo 6 há a concentração da abertura dos selos, percebe? Por isso que eu vou pegar daí. Então disse assim: e havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e a vencer. Bom, aqui nós já podemos abrir algum entendimento dos irmãos. Porque quando se está falando em cavaleiro do cavalo branco, está se falando nas coisas limpas dessa vida. Então a pessoa que vem na unção de um cavalo branco, cavalo é a força, tá certo? Cavalo é a força. Tudo que tem força e vem com a cor branca significa que vem. Por que ele vem em aparente? Porque ele tem na mão um arco. Um arco, mesmo que não acompanhado de flechas, indica um poder. E a coroa lhe dá essa majestade. E diz que ele vem vitorioso e para vencer. Dentro dos sistemas escravizadores do homem, na sua mentalidade, né? Escravizadores do homem na mente, o primeiro deles, e que tem a aparência de santidade, é o sistema religioso. Esse é o primeiro sistema que aparece aí. Então, o cavaleiro do cavalo branco é o sistema religioso. E ele vem num formato muito simples. Ele vem com um arco, vencendo e para vencer. Então, veja bem, as palavras que vêm da boca de um santo é santa. Mesmo que na aparência. Porque ele diz: Satanás virá como um anjo de luz a confundir o povo de Deus. Percebe? Então, o sistema religioso se traveste em anjo de luz para confundir os santos. E eu digo confundir no sentido de quê? Porque o sistema religioso, ele não opera no Espírito de Cristo, como aqui no Apocalipse. Não. Ele opera pelo entendimento das Escrituras. Então, ele opera na ânima do homem. Ele opera não no Espírito vivificante, que é o Espírito de Cristo. Não. Ele opera na ânima do homem. Escolha que o homem fez para entender esse mundo. Isso é falar a língua dos homens. E os homens, no entendimento de falar a língua dos homens e não a dos anjos, que é o entendimento pelo Espírito, isso é falar a língua dos anjos, é o entendimento do Espírito, ele subiu através da Torre de Babel e se assentou nos lugares altos. Perceba, aqui está escrito aqui, ó. E foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Então ele está assentado nos lugares altos do entendimento humano. Então ele está falando assim dos grandes líderes religiosos. Quem são os maiores líderes religiosos? É o Papa, é o Sri da Babilônia, é
são os grandes apóstolos desse século, né? A gente tem o Macedo, a gente tem o Malafaia, a gente tem tantos aí. Eu não quero citar nomes porque eu não estou nomeando pessoas, eu estou falando de situações, eu estou falando do sistema. Mas as pessoas vocês conhecem bem, não é verdade? Então eles vêm travestidos de anjos de luz, percebe? Não estou dizendo que eles são demônios. Eu estou dizendo que eles vêm travestidos em anjos de luz para confundir os santos. Por que a confusão? Porque Deus, quando houve essa torre de Babel do homem querendo atingir o céu do entendimento, Deus fez a confusão de línguas. Percebe? Então um não consegue falar muito bem a língua do outro. As diferentes religiões e as próprias diferenças dentro da própria religião impedem isso e fazem com que a pessoa tenha um entendimento distorcido da realidade. Então um fala para a direita e o outro fala para a esquerda. Um fala para a frente e o outro fala para trás. Percebe? Há uma confusão de entendimentos. E a religião, principalmente a católica, em que o próprio Papa se traveste, vem com uma roupa branca e com uma aparência de santidade, com um linguajar santo, ele traveste realmente o entendimento. Porque tudo que ele fala na letra. Ele fala de coisas boas, de certo. Não só o Papa, mas também esses outros homens que eu citei e outros tantos que você conhece. Eles falam com um linguajar muito bonito, muito educado, muito cuidado, falando de fazer coisas boas para as pessoas. E isso é muito legal. E isso convence o homem. Perceba, o convencimento é na mentalidade. Mas o arco significa força. E a qualquer momento pode-se usar uma flecha. A flecha é o poder. O arco significa poder. Poder sobre todas as nações. Esse é o cavaleiro do cavalo branco. Ele vem vitorioso. Por quê? Porque ele já está estabelecido entre as nações. No início, depois que Roma perdeu o seu principado, o principal de Roma, que era vamos dizer assim, o governador político, que era Constantino, ele mudou o sistema para o sistema religioso. E ele, então, criou o sistema religioso e criou o cristianismo a partir dessa varonilidade. Então, colocou um papa, o primeiro papa, Damaso. Esse foi o primeiro papa, não foi Pedro. Pedro nunca foi papa de nada. Damaso foi o primeiro papa. E ele simplesmente entrou como um anjo de luz a dominar sobre as nações. E começou a colocar os bispos e os arcebispos nos lugares, nos países, de modo que houvesse uma influenciação do clérigo sobre as nações. E isso é vitorioso e venceu. Eles conseguiram se infiltrar em todas as nações. Você vê que em todas as nações do mundo, tirando pouquíssimas exceções, talvez lá no islamismo, em que haja, mas lá também existe a mesma influência, porque eles são todos associados, percebe? O sistema religioso ele é todo associado. Um associa com o outro. Atualmente, e veja como eu estou falando, não estou falando mal do Papa, coitado. Eu não tenho nada contra a pessoa dele. Eu tenho contra a figura dele como sistema religioso. Por quê? Porque ele representa a união de todos os sistemas religiosos. Percebe? Todos os apóstolos evangélicos estão todos fechados com ele. Os homens lá muçulmanos estão fechados com ele. Os árabes todos estão fechados com ele. Então ele é um representante mundial, percebe? Do sistema religioso. Isso é extremamente perigoso, porque é muito poderio na mão de uma pessoa só. Entende? Então, ele se torna uma força iluminada. Percebe? Uma força iluminada. Esse é o branco. Força iluminada é o branco. O branco significa esse poder. E ele veio vencendo e para vencer. Está aberto o primeiro selo. Esse é o entendimento. Ele está operando entre todas as nações com força do cavalo branco e poder do arco. Entendidos? Vamos para o segundo selo,
e diz assim, esse óculos está ruim. Vou pegar esse pequenininho aqui que é melhor. Ah, agora sim. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo, um vermelho. E ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Olha, espada. Qual é a espada? Nós temos várias espadas. Uma delas é esta daqui. Isso é uma espada. Não é falado que é uma espada? Pois é, ela é uma espada. Mas existem outras espadas. Existe a espada mesmo, a arma, né? E a arma é a espada. Veio para que tirasse a paz da terra. Tirar a paz da terra é desequilibrar as mentalidades e colocar nas mentalidades uma mentalidade aguerrida, uma mentalidade guerreira. Então, os homens, essa mentalidade está na terra. E ela está afetando a competitividade de todos. Então, nós vemos aí a política agindo assim. Essa é a política. É o cavaleiro do cavalo vermelho, porque ele faz a guerra. A política gera guerra. Há conflitos na política. Objetivando uma aparente paz, um aparente restabelecimento da ordem, ele estabelece a ordem pela força da espada, pela força do poder. Se você não me obedecer, ô nação inimiga, eu invado você à força. Nós vemos os Estados Unidos, nós vemos a União Soviética, nós vemos a China hoje como principais inimigos. E agora esse Estado Islâmico que está assolando, mas eles também são massa de manobra desses grandes, não é verdade? Porque essas três grandes potências, através dos seus atos de espionagem, influenciam essas pessoas. E os islamitas, eles são muito empurrados para lá e para cá pelos ventos de doutrina, tanto dos Estados Unidos, quanto da União Soviética, quanto da China. Então, eles estão todos amarrados dentro do mesmo pacote. É o mesmo pacote. E a mentalidade vem desse espírito doente, que é o homem do cavalo vermelho. Não é um homem, uma pessoa, é um grupo de pessoas que assim age. Então, o cavaleiro do cavalo vermelho, ele está também assentado no mundo. Por quê? Porque ele detém o poder. Os Estados Unidos detêm o poder, a União Soviética detém o poder, a China detém o poder, cada um no seu lado, mas eles detêm o poder. A China detém o poder lá em toda a Ásia ali, exerce influência sobre o Japão, sobre a Coreia, sobre aqueles lugares, né? A União Soviética sobre o centro da Europa, sobre a Ásia de uma maneira geral. Tá certo? E os Estados Unidos sobre o resto do mundo. Então, mas eles todos têm uma influência coletiva, né? E eles estão irmanados, eles estão amigados entre si, com diferenças pequenas, mas estão amigados entre si, sim. Existe um grande complô mundial contra as demais nações, porque quem é rico quer ficar cada vez mais rico. E isso a própria história bíblica nos conta esses interesses humanos. Então, é bem assim o segundo selo. Então, foi dado para que tirasse a paz da terra. Por quê? Porque quando não tem paz, tem o quê? Tem guerra. E guerra gera dinheiro. E dinheiro é o que move o mundo. Compreenderam? Esse é o segundo selo que está aberto. O cavalo vermelho veio tirar a paz da terra, para que uns matassem os outros, e foi-lhe dada a grande espada. Estamos entendidos? Eu acho que está aberto o selo. Percebe? Vamos para o próximo. E saiu outro cavalo, outra força. Né? Havendo aberto o terceiro selo, ouvi um terceiro animal. Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto. E sobre ele estava sentado, tinha uma balança na mão. Olha, o que sugere para você uma balança? Não é?
as Nações Unidas, o equilíbrio entre as nações, a justiça dos homens. Então esse é o terceiro poder que tem operado no mundo. O terceiro poder é a justiça, mas não é a justiça de Deus, é a justiça dos homens. Então aqueles homens que se transfiguram em justiceiros do país, eles estão não só no judiciário, mas também estão no legislativo. Então esses homens são aqueles que forjam um poder de balança, de equilíbrio, de justiça, mas ele pendula para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Esse é o pêndulo do homem. O homem é o juiz iníquo desse século. O único juiz justo é o Senhor. Ele é o justiceiro. Ele é o verdadeiro justiceiro entre o céu e a terra, percebem? Ele é o grande justiceiro. É o Senhor nosso Deus. Então a justiça é o terceiro. Ele vem e vem medindo. E foi-lhe dado uma grande... estava sentado uma balança na mão. E ouvi no meio da voz dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro. Trigo é pão. Trigo é pão. E 3 medidas de cevada por um dinheiro. Então está se valorizando mais a cevada do que o trigo. Está se valorizando mais a palavra do homem do que a palavra de Deus. A palavra de Deus é trigo. Percebe? Se a palavra de Deus é trigo e ela vale 1 denário, ela vale 1 dia de trabalho, a cevada vale 3. A palavra do homem, o trabalho do homem, vale 3. Porque da cevada se faz o vinho da Babilônia, se faz a cerveja. É um vinho da Babilônia. E se embriaga a todas as nações. Mas diz aqui: mas não danifiqueis nem o azeite e nem o vinho. Está se falando de que azeite é a unção. E o vinho é o sangue. É o sangue das nações. O sangue. Qual é o seu sangue, amados? Quando você diz, eu dou o meu sangue, eu estou fazendo o quê? Eu estou trabalhando. Quando eu trabalho, eu recebo dinheiro. Então não danifiquem o dinheiro, que é o sangue, e não danifiquem a unção. O poder sobre as pessoas. Então não é para tirar nem o poder, que é a unção, é o poder, e nem o sangue, que é o dinheiro. Então é para não danificar o dinheiro. Por isso é que a gente está vendo as operações cada vez mais chegando ao nível de um chip na mão. Porque aí não tem papel. Está tudo informatizado. Está tudo seguro. Segundo o entendimento do homem. Por isso eles vão caminhando nessa direção. Deus está avisando. Deus está avisando que eles iam tomar esse rumo. E eles tomaram. Mas ninguém abriu o selo. Então chegou o momento de abrir o selo para que as pessoas não continuem nessa ilusão. Não continuem com essa mentalidade deformada. Porque os homens estão botando cada vez mais grilhões na mente dos outros. E é para quebrar esses selos. Está quebrado o outro selo, a justiça. Essa que pendula para um lado e para o outro, entre o bem e o mal. Uma hora você acha que a justiça agiu muito bem, outra hora você acha que a justiça não foi justa. Não é verdade? Porque é o juiz iníquo, como eu expliquei. E eles valorizam. No mundo, existe uma fusão entre as coisas, entre a justiça dos homens e a justiça de Deus, e o clérigo está atuando também nesse contexto, porque ele interfere no judiciário, ele interfere no legislativo. O clérigo, o cavaleiro branco, interfere. Então a justiça também é afetada por ambos os cavaleiros, pelo cavaleiro da política e pelo cavaleiro da religião. Aí o cavaleiro da justiça fica oscilando entre essas coisas.
Compreenderam? Está aberto o terceiro selo. E havendo aberto o quarto selo, ouvi uma voz, um quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, que estava assentado sobre ele, tinha o nome Morte. E o inferno seguia. E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Então está todo mundo destruído. Não, não é nada disso. Esse é o entendimento tosco. O entendimento do Espírito de Cristo passa que o cavalo amarelo, ele tinha por nome morte. Então, a morte é um tormento na vida do homem. A morte é um inferno. Por isso ela é seguida pelo inferno. Então, todo homem, o medo da morte, na mentalidade do homem, é um inferno para ele. E a morte ardida é o lago de fogo. O irmão Marcos falou há pouco tempo atrás, e eu falei acerca dessas coisas porque ele simplesmente foi contundente em todas as colocações que ele fez. Eu olhei e vi o cavalo amarelo, e ele estava assentado e tinha a morte e o inferno, e foi-lhe dado o poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Tudo isso é a mentalidade. A mentalidade gera isso. A mentalidade doente gera a peste, gera as feras da terra, gera a fome e gera a espada. Tudo na mentalidade do homem com medo da morte. O medo assola as pessoas. Por isso que diz, quando você se chega a Cristo, você se chega ao amor. E o amor lança fora todo medo. Porque você já tem vida. Então, a morte e o inferno seguiam. E o poder de matar a quarta parte da terra significa um quarto da terra. A terra é dividida em 4 partes. São os 4 cantos da terra. A terra é dividida assim, porque a terra é um plano, ela é uma reta. Então, o mundo foi dividido em 4 partes. Então, quando o Senhor fala dos 4 cantos da terra, ele está falando disso. A terra vista de cima é um grande plano. Então o Senhor vê os 4 cantos da terra. Então ele está falando disso. E um quarto da terra foi dado para ser destruído. O equivalente a uma banda dessa da terra. Foi dada para destruição, para matar no entendimento. No entendimento. Então as pessoas com medo da morte estão mortas. E aquele que não se chega a Cristo está morto. Aquele que é dominado pela sua ânima está morto. Porque só em Cristo nós estamos vivos. Porque Ele é a árvore da vida. E Ele, através da sua morte e ter afastado o pecado da humanidade, ter sido pecado em nosso lugar, Ele cumpriu, Ele fez a obra completa Ele fez, não nos resta a obra para fazer, a não ser darmos testemunho da obra que Ele fez. E é isso que a gente tem falado tanto aqui, nessa nossa oportunidade aqui de falar, nessas nossas pregações. Porque é pela pregação que se leva a loucura do Evangelho de Cristo. A fome não está só naquilo que você passa de privação. Não. A fome está no poderio de gerar fome no mundo. No poderio de fazer o mal à humanidade através. Por isso ela é amarelo. Amarelo é uma assolação. É uma cor de espanto. Ela é espantosa. Ela só causa temor dentro das pessoas. Está quebrado o selo amarelo. Vamos para o 5º selo. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus. Olha, quantos não foram? As cruzadas, lembra? A Inquisição, as guerras ali na Inglaterra, lembra? Ingleses contra aqueles de Dublin, né? Cristãos contra cristãos evangélicos contra cristãos católicos.
Como é que você pode fazer uma guerra em nome de Deus e achar que o seu pensamento é melhor do que o do outro? Você se julgar maior do que o outro. Eu estou dentro da igreja, então eu estou salvo. O cara que não está aqui dentro está fora. Bom, como ele não fala a mesma língua que eu vou lá e mato ele. Que isso, gente? Esse não é o amor de Deus. Muito pelo contrário. Você não ama o seu irmão. E se você não ama ao seu irmão a quem você vê, você não ama a Deus a quem você não vê. A palavra, a escritura assegura que você é mentiroso. Mentiroso. As pessoas que procedem dessa maneira. Mas as guerras santas existiram o tempo todo. A Inquisição foi o maior dos absurdos. Não adianta pedir perdão, não. A coisa, consumatum est. A coisa está consumada. Não adianta pedir perdão. Ninguém pode pedir perdão. Ninguém pode pedir perdão por isso. Isso é um fato. A humanidade matou-se entre si. Irmão matando irmão. Agora adianta pedir perdão? Isso é muito bonito, mas não resolve a questão. Então, debaixo do altar estavam mortas as almas daqueles que estão mortos. Mas o Senhor diz assim, olha, espera mais um pouco, mas você já tem as vestes brancas. O que significa que você já está salvo, você já está no meu céu. Mas espera mais um pouquinho, porque ainda vem mais gente da grande tribulação. Nós passamos hoje em dia por grande tribulação. Aqueles que estão em Cristo não passam por essa tribulação, embora sejam incomodados, atribulados pelas coisas. Mas eles passam, porque eles têm um entendimento de Cristo. Então eles vivem uma vida no Espírito, estão arrebatados, percebe? Então, esse inferno que os nossos irmãos aí, que ainda não enxergaram essas coisas, estão causando nos seus irmãos, não nos atinge diretamente, nos atinge de uma outra maneira. Quando nos chega aos nossos filhos, aos nossos amigos, aos nossos parentes, eles realmente estão nos atingindo indiretamente. Mas a nós diretamente, não. Porque a morte para nós é lucro. Nós estamos no céu. Percebe? No céu do entendimento de Cristo. Então a morte, como Paulo dizia, a morte é lucro. Então o Senhor pede para aguardar um pouco mais, porque o quinto selo foi aberto. E diz assim, até que o verdadeiro e santo dominador não julgas e vingas o nosso sangue, que quanto habitam sobre a terra, e foram dados para cada um cumpridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco mais de tempo, e também para que completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Então, outras pessoas estão sendo mortas. Você está pensando que eu também já não fui morto? Eu sou um morto. Eu sou um morto falando com você. Eu fui morto quando eu morri na cruz com Cristo. Eu sou julgado todos os dias. Por isso é que aqueles que estão em Cristo não têm mais condenação, porque já são julgados todos os dias na mesa do Cordeiro. Todos os dias, quando eu, Marcos, Jorge, Luciene e outros irmãos tantos, sentamos à mesa do Cordeiro, à mesa dos pães da proposição, onde o pão é todo dia mexido, a palavra é mexida. Então, essa palavra que é dada e que chega aos ouvidos do irmão, porque a fé vem pelo ouvir, e isso é alimento, é a palavra que sai da boca de Deus, ela está nos alimentando, está nos fazendo crescer na graça e na sabedoria. Esse é o nosso alimento. Mas também é julgamento. Porque quando o irmão fala, quando o Jorge fala, quando o Marcos fala, quando a Luciene fala, quando a Valdiza fala, eu sou alimentado, eu sou corrigido. É assim. É bem assim. Nivelamos o nosso entendimento de Cristo e aprendemos como Cristos, uns com os outros. Eu olho para o meu irmão e vejo Cristo nele. Ele olha para mim e vê Cristo em mim. Entenderam? É assim o reino de Deus. Bem diferente do que você já ouviu, não é? Eu tenho certeza que sim. Mas está aberto o quinto selo.
O quinto selo é para todos aqueles que foram e serão ainda mortos. Se você for morto por amor de Cristo, e a morte não é isso não. Quando os teus amigos lhe abandonam, quando todos aqueles que você andava com eles lhe excluem da igreja, lhe excluem das coisas, deixam de visitar você, deixam de se relacionar com você, isso é morte. Mas nós sabemos disso. Então nós dizemos, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Não foi assim que Cristo disse? Na cruz. Imagina nós que não chegamos nem lá, na morte física de Cristo. Nós só fomos na morte mental. Nós morremos com ele na mente. Morremos e fomos ressurretos no Espírito Santo. Percebeu? Converta-se. E diz aqui, e havendo aberto o sexto selo, então o quinto está aberto. E sendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que havia grande tremor na terra. O sol tornou-se negro. O sol da justiça é Cristo. Está negro. Ninguém escuta a palavra de Deus. Muitos não vão ouvir o que eu estou dizendo. Como um saco de silício, pretinho. Ninguém vê. E a lua tornou-se como sangue. A lua é o quê? Lua é salvação. Lua é prata. Prata é a salvação. Lembra das moedas, 30 moedas de prata? Isso daí simboliza a salvação. Cristo foi comprado por 30 moedas. Na verdade, foi vendido. Então, se um vende, o outro compra. É a balança. Um vende e o outro compra. Ele foi vendido por 30 moedas de prata. Prata é a salvação. A nossa salvação foi comprada, foi vendida por 30 moedas de prata. E Cristo nos pagou o seu sangue e fomos resgatados. Então, o sangue dos irmãos está sendo dado nesse momento. Esse sangue aí não é o sangue de Cristo, não. Esse sangue que está se falando aí, que a lua ficou vermelha como sangue, é que as pessoas estão dando o seu sangue pela sua salvação. Estão pagando dinheiro pela sua salvação, irmãos. É isso que está sendo dito aqui. Você está pagando pela sua salvação. Está dando o seu sangue para obter a lua de sangue. A lua de sangue é do seu sangue. Você está dando o seu dinheiro pela sua salvação. Esse é o entendimento profético do reino. E as estrelas do céu caíram sobre a terra. As estrelas do céu são os políticos, são os religiosos, são os principados, são as potestades, caíram do céu sobre a terra. Como quando a figueira lança de si os figos verdes, abalada por um vento forte. A figueira é a árvore do homem. E os figos verdes são aqueles que estão caindo antes da época. Não estamos vendo aí presidentes, políticos e até religiosos, e inclusive homens da lei, caindo aí. Verdadeiros chefes, são líderes, são estrelas, estão no estrelato, caindo do céu, caindo dos lugares altos para a terra. Então está havendo uma mudança de poder, está havendo um reempoderamento. Quem não era nada está passando a ser alguma coisa, e quem era tudo já deixou, está nada. Então está havendo um nivelamento para que possa haver um plano. Os montes estão sendo achatados e as planícies estão sendo elevadas. Percebe? Está havendo uma mudança de poder. Isso é mudança de poder. Esse é o entendimento profético do que está escrito aqui. E o céu retirou-se como um livro que se enrola. Por que o céu retirou? Porque o céu não participa dessas coisas. Então ele se enrola como um rolo. Ele fica esperando os acontecimentos. Ele está esperando as coisas acontecerem. E todos os homens e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Montes são as pessoas que estão em alta. E ilhas são aqueles que estão cercados de bajuladores por todos os lados. Essas são as ilhas. Não tem pessoas que são ilhas? São cercadas de homens, inclusive do clero. Você pode ver, quando acaba um culto, tem um monte de pessoas que ficam ao redor dos líderes religiosos. Ainda pedindo oração. Será que o culto não foi suficiente para chegar a Deus? Não foi, né? Ainda precisa bajular um pouquinho, né? Então vai lá, bajular. Eles são as ilhas.
tá certo? Essas ilhas foram atingidas. Mas tudo isso já foi removido dos seus lugares. O Senhor diz que está abalando o céu e a terra. E os reis da terra, e os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, e todo servo, e todo livre, se escondem nas cavernas. Caverna é cobertura espiritual, é cobertura, é alianças. São alianças que você faz. Se você está dentro da igreja, você vai procurar a sua cobertura. Quem é a sua cobertura? Ele diz que é a sua cobertura, então ele tem que ser. Você vai procurar o seu líder. Ele é a sua cobertura. Então estão se escondendo nas cavernas, percebe? Para o mundo não cair sobre a sua cabeça. É isso que diz aqui. E nas rochas das montanhas. As montanhas são a segurança do homem. Montanha significa segurança, nesse sentido. E diziam aos montes e aos rochedos: caia sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Olha o medo. As pessoas têm medo de Deus. Elas não o amam. A maioria não o ama. A maioria tem medo de Deus. Estão se escondendo entre eles, os políticos buscando as suas alianças, mudando de partido, fazendo uma série de coisas que não me cabe aqui ficar avaliando, mas que vocês já sabem muito bem pelas notícias que correm pelos jornais e revistas. E as pessoas estão correndo para os seus pastores, para os seus líderes, para os seus líderes, para o Papa. Eles estão correndo para todo canto, buscando a sua cobertura. Mas toda a cobertura vem do Senhor, não vem de homens. Eu cansei de ouvir isso. Brigaram comigo quando eu dizia: minha cobertura é Cristo. Não, a cobertura é o seu pastor, é o seu bispo. Cansaram de brigar comigo. Tolos. Não sabem o que fazem. Bem fiz eu de correr para Cristo. Eu, por hoje, eu vou até aqui para o vídeo não ficar muito longo. Nós já abrimos os 6 selos. Esse selo está aberto. Eu acho que não tem mais o que dizer. Né? Porque é vindo o grande dia da ira do Senhor. E quem poderá subsistir? Aqueles que estão em Cristo. Então, para dar um fecho nesse nosso entendimento até o 6º selo, porque depois vai entrar no 7º selo e nas trombetas. Então, o 7º selo vai falar dos israelitas. Ainda tem uma parte do 6º selo, né, que fala dos israelitas, dos 144, que são as tribos de Israel. Mas eu vou deixar isso para depois, porque eu quero dar um pequeno fecho nisso aqui, antes que a coisa se delongue muito. Nós já estamos com cerca de 38 minutos de vídeo. Para não ficar muito longo, eu vou dar um fecho nisso. Vocês percebem que a nossa cobertura é Cristo. Você não tem para onde correr, amado. A gente tem que correr para aquele que é, nos 7 princípios, o Todo-Poderoso. Todo poder emana de Deus e por ele é exercido. Esse é o primeiro princípio. A nossa cobertura é o Senhor. O homem, no Éden, fez uma escolha errada. Ele escolheu reger-se a si próprio. Resolveu arbitrar, ser o árbitro da sua vida. Passou a ser o mandatário da sua existência. Ele tapou os ouvidos para a voz de Deus. Ele morreu. A hora é de ressuscitar. Quando a gente abre os selos do Apocalipse, a gente está dizendo para você: agora você ouve o que o Espírito diz à igreja, então ressuscite. A hora é da ressurreição. Para você ser ressurreto, precisa morrer com ele. Faça a sua morte de cruz no entendimento, na metanoia. Mude a sua mente. Passe a ver o seu irmão como um Cristo. Não como um outro, mas como um seu irmão. Mesmo que ele seja ainda um pouquinho demente, ele esteja fazendo besteira, ainda esteja matando os outros, ainda esteja roubando os outros, ainda esteja metendo uma pistola no outro e tirando tudo que o outro tem. Mas ele não sabe o que faz. Quando Cristo recebeu aquele enorme prego na sua mão, ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, eles não sabem que estão matando a mim. O filho, aquele que veio como filho,
para mostrar o Pai, para mostrar o caminho, para mostrar a verdade para a vida eterna. Nós já temos a vida eterna, porque Ele nos comprou com o seu sangue. Falta mudar a nossa mentalidade. Para isso estamos abrindo os selos, para que vocês vejam quem são os poderes desse mundo. Para que você veja onde você está metido, como eles têm dominado sobre você. E que você não tem uma solução, a não ser no Espírito. E no Espírito passar a ser livre. Porque no corpo, amado, você vai continuar com grilhão até a manifestação do Senhor Jesus. Que é a volta dele. A volta dele é espiritual. Isso da mesma forma que subir, que você, varões de Israel, da mesma forma que viste ele subir, ele descerá. Então ele vai descer. Com poder e com glória. E todo olho verá, porque a terra é plana. Então você vai ver. Todo mundo vai ver. E outra coisa, tem a mídia. A mídia vai mostrar para todas as pessoas. Todas as pessoas. A mídia vai mostrar. Tem internet, tem televisão, tem rádio. Não falta meio de comunicação. Então, você será comunicado que está acontecendo alguma coisa estranha. E aí você saberá que o dono da vinha voltou. Que o dono da terra veio tomar posse do que é dele. E aí todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo é o Senhor. Que a graça e a paz de Cristo seja com teu espírito. Converta-se, ainda é tempo.